Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós já estamos na segunda parte, intitulada A Minha Iniciação no Espiritismo. É Kardec contando o início dele no Espiritismo. O Espiritismo não existia, o Espiritismo passou a existir, essa doutrina, com Kardec. Ele é o codificador da doutrina, né? A revelar, por isso que a gente chama de revelação. Ele não criou leis, ele revelou o que já existia. Então, hoje nós vamos adentrar na duração dos meus trabalhos. Essa reunião aconteceu na casa do senhor Forbe, médio senhorita Forbes. A gente observa aqui uma família. E essa comunicação foi em 24 de janeiro de 1860. Você vê que já não é a mesma médium, que na passada foi Hermance Dufour, lembra? Falando do trabalho que ele iria realizar. Vamos ver agora aqui através de outro médium. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, temos a graça, divino amigo, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos em teu nome para estudarmos o livro Obras Póstumas, aprendendo a história do Espiritismo, aprendendo o início do trabalho da revelação espírita. Nós te pedimos, divino amigo, a proteção de que tanto necessitamos, a inspiração para uma melhor compreensão. E ainda uma vez mais te rogamos que abençoe, Senhor, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso planeta. Sabemos que o mal ainda domina, mas dai-nos força, Senhor, para sabermos, através do esforço constante, nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigada, que tua paz permaneça conosco e te pedimos a permissão para mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Então vamos lá, duração dos meus trabalhos. Segundo a minha maneira de apreciar as coisas, eu calculava que ainda me faltavam cerca de 10 anos para concluir os meus trabalhos. Mas a ninguém falara disso. Entendeu, né? Então, olha só. Ele diz, segundo a minha maneira de apreciar as coisas, um homem muito organizado, muito disciplinado, muito programado, ele calculava que ainda faltavam cerca de 10 anos para concluir os trabalhos que ele tinha a fazer. E lembra que pela senhorita Hermance Dufour, foi dito que ele não iria terminar o trabalho e que ele iria ter que renascer de novo. Lembra que nós estudamos semana passada? Lembra que isso aqui é 1860 já. 1860. Então ele tem aqui 3 anos de trabalho depois da publicação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi 1857, não é verdade? Então ele está aqui 3 anos depois. Mas a ninguém falara disso. Fiquei, pois, muito surpreendido ao receber de um dos meus correspondentes de Limoges uma comunicação dada espontaneamente em que o espírito, falando de meus trabalhos, dizia que 10 anos se passariam antes que eu o terminasse. Então, em outro lugar, com outro médium, não se estava falando, o espírito começou a falar de Kardec e disse que, olha que interessante, falando de meus trabalhos, dizia que 10 anos se passariam antes que eu terminasse. Então, novamente confirmando aquela última comunicação pela Hermance Dufour, informando que ele não iria acabar o trabalho dele. E aí, pautado nisso, lembra que ele tem 15 minutos a cada mês para conversar com o espírito a verdade. Perguntou Kardec, como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde nunca fui, pôde dizer precisamente o que eu pensava sobre a duração dos meus trabalhos, né? Ele queria saber como pode, né? Resposta do Espírito à verdade. Sabemos o que te resta fazer.
e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para acabar a tua tarefa. É, portanto, muito natural que alguns espíritos o tenham dito em Limoges ou em outros lugares, a fim de te darem uma ideia de amplitude que o trabalho exige. Entendestes? Entretanto, não é absoluto o prazo de 10 anos. Pode ser prolongado por alguns mais, em virtude de circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. Então você vê aqui o próprio Espírito de Verdade dizendo assim, olha, não tem uma data fixa. Pode ser 10 anos, 11 anos, 12 anos, aí vai depender. Então eu não posso dizer, não existe isso, Espírito diz, olha, em 2000 e tanto tu vai desencarnar. Mas não pode, isso não existe, gente. Não é assim. Porque nós temos o livre-arbítrio, as necessidades, não é verdade? Então pode atenuar, como pode também aumentar. E aí tem a observação do professor Allan Kardec. Lembra que essa mensagem foi de 1860. Agora ele faz uma observação em 1866, ou seja, nós temos 6 anos e mais 3 ou 4 aí de trabalho, já temos 10 anos, ou seja, exatamente 10 anos depois. Já publiquei 4 volumes substanciosos, sem falar de coisas acessórias, né? Revista Espírita, demais, 4 volumes substanciosos. Já estava aqui o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, só faltava a Gênesis. Os Espíritos pedem com insistência para que eu publique a Gênese, em 1867, antes das perturbações. Não sei que perturbações são essas. Durante o período da grande perturbação, terei de trabalhar nos livros complementares da doutrina, que só deverão aparecer depois da forte tormenta e para os quais precisarei de 3 a 4 anos. Isso nos leva, o mais cedo, a 1870, isto é, cerca de 10 anos. Então, gente, essa nota aqui do professor Allan Kardec, que vai falar desse período de perturbação, a gente ficou aqui a pensar, se vocês puderem nos ajudar e complementar o nosso estudo, caso ache, mas eu acredito que na Revista Espírita a gente pode achar alguma coisa desse período que o professor Allan Kardec fala. Então, nós vamos pesquisar um pouquinho em Revista Espírita, qualquer coisinha a gente traz no nosso próximo estudo, porque pode ser a parte política do próprio país, mas como também podia ser em relação à doutrina espírita. E aí vamos ver esses acontecimentos. O papado. Lembra que desse trabalho que foi direcionado a ele aqui atrás, que a médium falou desse papado? Tem a tiara espiritual, que ele diz assim, vejo aqui o sinal da tiara espiritual, é bem pronunciado, vede, olhei, nada vi em particular. Que entendeis? Perguntei-lhe por tiara, que era a coroa espiritual. Estareis pretendendo que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, por certo, não seria nesta existência. Vamos ver aqui, acontecimentos, o papado. Em casa do senhor Solition, médio senhorita Solition. Essa psicografia aqui foi em 28 de janeiro de 1860, ou seja, 4 dias depois da casa do senhor Forbes. Então, você vê aqui que Kardec tinha contato com vários médios, tá, gente? Pergunta ao espírito CH. Forte embaixador em Roma, e a esse tempo, predissestes a queda do governo papal. Que pensas hoje a esse respeito? Resposta. Creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia se cumprirá. Porém, não sem grandes dores. Tudo se complica. Exacerbam-se as paixões e uma coisa que se poderia fazer sem comoção empolgou a todos e de tal maneira que a cristandade inteira será abalada. Então, acho que esse muvuca que ele estava falando, Lígia, acredito eu, é em relação religiosa mesmo. Qual o final da Inquisição? Período do final da Inquisição. E aqui, nessa época aqui, e a gente percebe aqui, a gente aqui conversando, né, em torno desse texto, a gente vai percebendo que
A ciência, ela bateu muito de frente com a religião, praticamente negando Deus, a existência de Deus. Mas vamos dar continuidade aqui. E aí Kardec pergunta: poderias dar-nos a tua opinião sobre o poder temporal do Papa? Resposta: penso que o poder temporal do Papa não é necessário à sua grandeza nem ao seu poder moral. Ao contrário, quanto menos súditos ele contar, tanto mais será venerado. Aquele que é o representante de Deus na terra está colocado muito alto para não precisar do realce do poder terreno. Dirigir a terra espiritualmente, tal a missão do Pai dos cristãos. Ele dá uma cutucada, né? Falando da verdade, do poder, mas verdadeiramente da missão. Pergunta ainda: achas que o Papa e o Sacro Colégio, mais bem esclarecidos, farão tudo por evitar o cisma e a guerra intestina, que seria ali uma guerra interna civil, embora seja apenas moral? Não creio. Guerra moral, não houve uma batalha sanguinolenta, tá? Era um contra o outro. Todos esses homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os gozos profanos. Precisam de dinheiro para satisfazê-los e recearão que a nova ordem de coisas não permita que eu ganhe suficientemente. Por isso eu levo tudo ao extremo, pouco se incomodando com o que vem a acontecer, visto que são cegos demais para compreenderem as consequências da sua maneira de proceder. Qualquer semelhança é uma mera coincidência. E aí tem uma nova pergunta. Nesse conflito, não será de temer-se que a infeliz Itália sucumba e seja posta sob o cetro da Áustria? Ele diz não. É impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta e a liberdade raiará sobre essa terra gloriosa. Ela nos salvou da barbárie. Foi nossa mestra em tudo o que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Não recairá, de modo algum, sob o jugo dos que a rebaixaram. Porque ele falando da Itália, falando de Roma, né? Que fez aquele grande batalhão e que libertou realmente o povo da ação dos bárbaros. Era esse o propósito. Levavam as águias romanas para defender aquele povo, aquele grupo, mas de troca tinha que pagar os impostos. Então aqui falando dessa guerra infeliz entre Itália e Áustria. E aí vem agora a minha missão. Em casa do senhor D.O. Médio senhorita Crozet. Comunicação foi espontânea, não foi evocada, obtida na ausência do professor Allan Kardec. Foi em 12 de abril de 1860. A última foi em janeiro de 1860. Pela sua firmeza e perseverança, o vosso presidente frustrou os projetos dos que procuravam destruir-lhe o crédito e arruinar a sociedade, na esperança de desfecharem um golpe fatal na doutrina. Honra lhe seja dada, fique ele certo de que estamos do seu lado e que os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo em sua missão. Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão para receberem a sombra dos benefícios que decorre dela? Mas essa missão é perigosa e, para cumpri-la, são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, assim como a abnegação e coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia possam lançar. Nessa posição, o menos que pode acontecer a quem a ocupa é ser taxado de louco e de charlatão. Deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. É interessante. Tudo, né?
exceto a felicidade eterna. Tudo vos será levado em conta e ficais sabendo que, para se ser feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres com que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. É o precursor da felicidade celeste. Ai, que linda mensagem, né, gente? Claríssimo, direto, né? Assim, é uma força, né, para quando você está na luta, né, nas pauladas da vida, né? Imagina o quanto Kardec contribuiu e contribui para a felicidade dos pobres seres aqui na Terra, né? E aí temos a próxima, o futuro do Espiritismo. Lembra que tudo isso aqui são mensagens espontâneas. E essa aqui ele nem estava presente. Nem estava presente. Ou seja, muitas vezes ele nem comentava as dores íntimas que ele estava sentindo. Porque a gente acha que o fato da pessoa estar fazendo o trabalho que o professor estava, e nesse processo de evolução mesmo, isso não quer dizer que a gente seja indiferente aos sentimentos. Não tem como, a gente vai sentir. O que torna um ser humano grande é a sua capacidade de como ele vai conduzir aquele sentimento. Entendeu? Como ele vai conduzir. Se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado, ele em nenhum momento se revoltou, em nenhum momento teve ódio, absolutamente nisso. Mas a tristeza de ver as escolhas que nós estávamos fazendo. E ele sabendo que nós teríamos que sofrer as consequências das nossas escolhas daquele momento. Então, faz parte. Não sentir é me tornar um psicopata. Mas como ele fala, né? A abnegação e a coragem para enfrentar. Para enfrentar. Abnegação e coragem. Vamos ver o futuro do Espiritismo? Essa mensagem foi do médium senhor Georges Guinuilat. Comunicação transmitida pelo senhor Brion d'Orgeval, em 15 de abril de 1860. Então, quanto tempo depois da outra? 3 dias. 3 dias. Vamos ver aqui. Nessa do dia 12, falando novamente da missão, e a gente percebe cheia de dores, cheia de traição. Tchatiralão lama. Né? E a gente, qualquer coisinha que comenta no centro espírita, a gente quer largar tudo, né? Imagina se o professor tivesse feito isso. Vamos ver aqui o futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Imenso papel. Ele reformará a legislação ainda tantas vezes contrária a leis divinas. E quando a gente pega um texto desse aqui, a gente diz assim: tia, ele ainda não fez isso não. Nós só temos 200 anos de Espiritismo. 1857, 1957, e aí temos o quê? 2057. Então, nós não temos nem 200 anos. Então, como é que a gente quer que o Espiritismo já esteja totalmente conhecido pela humanidade? E volto a repetir, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro de todas as religiões. Então, cada vez mais a humanidade terrena vai se aproximar da sua realidade espiritual. Porque a doutrina espírita ela é essa revelação, revelando a nossa natureza espiritual. Revelando a natureza dos espíritos, revelando a comunicabilidade e a ação dos espíritos sobre o mundo físico. Então, e isso, como ele bem diz aqui, olha, ela reformará a legislação, as leis. Vamos pegar um momento assim inusitado. Lembra daqueles jovens que sofreram um acidente e que o rapaz estava respondendo como assassino? E foi através de uma psicografia do Chico, detalhes, inclusive a assinatura foi comprovado que era do rapaz que tinha sido assassinado, em que ele falou através da psicografia que ele não tinha sido assassinado, que realmente foi um acidente, eles estavam brincando com a arma, né? que o amigo dele não fez a propósito. E o juiz acabou acatando essa psicografia. Então, no futuro, do jeito que hoje é avaliado, por exemplo, se uma mulher está numa tensão pré-menstrual, isso é avaliado nos autos do processo dela, não é verdade? Porque ela está com os hormônios alterados. Então, tem vários pontos.
Quem sabe se num dia também o lado espiritual isso não vai entrar. Olha, ele estava num processo de obsessão, ele estava subjugado. Isso poderia, do jeito que hoje já entra na medicina, isso também poderá entrar nas partes jurídicas daqui a um tempo, mudando inclusive as leis. Se for falar do que é momentoso, até o próprio aborto, né? Com as leis, a gente sabendo das leis espirituais, essas questões não serão nem levadas em conta, porque já está o espírito lá ligado numa chance que todo mundo vai saber que é uma chance raríssima, né? Difícil de se conseguir. Não tem como. A justiça dos homens se conectar com a justiça divina, com as informações espirituais, aí sim será feita a autêntica e verdadeira justiça. É verdade. Esse encontro da justiça dos homens com a justiça divina é o amor. Esse encontro é a moralização. Todo mundo que ama verdadeiramente é um ser moralizado. É impossível você ser um ser moralizado e não amar. Como é impossível você amar verdadeiramente e não ser moralizado. Então, se não há moral, não existe amor. Se existe amor, existe moral. Então, um ser moralizado, ele está em comum acordo com as leis que regem o universo. Logo, ele é um instrumento de Deus aqui na Terra. Caso contrário, é um ser que se vende, adoecido e que está sempre para atender aos seus caprichos de ordem pessoal, né? A nossa amiga Carla levantou o tema aborto. Aborto para nós, verdadeiramente espírita, é algo inconteste. Se existe um espírita aplaudindo o aborto, esse não é espírita. Não é. Ele é um frequentador da instituição espírita. É um obsessor dentro do centro espírita. Porque eu não consigo conceber um espírita apoiando o aborto. Seja em que nível for. Porque nós espíritas sabemos que o espírito reencarnante entra na concepção. O acoplamento é feito na concepção. E o 5º mandamento é: não matarás. O espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará então a legislação ainda tantas vezes contrária às leis divinas. O espiritismo retificará os erros da história. E a gente vê isso, por exemplo. Se você não estuda seriamente a doutrina, você acha que isso aqui ainda não aconteceu. Mas lembra quando o Chico psicografou as obras de André Luiz, quando chegou naquela parte científica, e alguns médicos disseram: isso aqui está errado. Aí foram até o Chico e disseram: Chico, isso aqui está errado. E ele disse: chamarei André. André Luiz disse assim: todos eles estão errados e eu estou certo. Mas foi preciso tempo para verificar que o que estava na obra estava certo e a ideia deles estava errada. Quantas revelações são feitas na obra Paulo Estevão, em que a ciência da teologia discordou ou conta uma história ao contrário, e hoje a ciência espírita nos mostra a verdadeira, e a ciência humana, a ciência religiosa começa a anuir, a concordar com as revelações que estão dentro da obra Paulo Estevão. Não é verdade? Então a gente observa esse movimento assim: ela retificará os erros da história. E como tem retificado? Mas para isso é necessário você estudar verdadeiramente a doutrina, conhecer um pouco de história para você ver o que está. Olha, às vezes as pessoas viajam, vão para determinados países de origem israelita, né? Vai acompanhar ali a peregrinação do nosso Senhor Jesus, e aí é dito assim: olha, essa pedra aqui Jesus pegou, olha, essa aqui é o túmulo de Jesus. É igual você ir, desculpa, mas Tiago de São Compostela. Os ossos dele estariam lá. Gente, é impossível. O cristianismo, ele só foi aceito, só foi permitido realizar o culto cristão já no ano de 300. Da era cristã, 300. Lá se sabia onde estava o sepultamento do Tiago, seja ele maior ou menor. Então, bom senso e água frutificada não faz mal para ninguém. Então, a gente tem que entender disso. Então, 300 anos, gente, tudo muda de lugar.
E era proibido ser cristão. Todo mundo tinha pavor. Quem que ia lá guardar os ossos de Tiago? Quem que ia deixar intacto a pedra que Jesus pegou? Quem que ia deixar intacto o lugar que Jesus nasceu, a manjedoura que Jesus nasceu? Então, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, objeto de comércio e de tráfico vil. Olha, gente, que palavras duras. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou nos degraus de um altar. O Espiritismo nos liberta, ele abre a porta para que todos nós tenhamos um acesso direto a Deus, nosso Pai. Você não precisa de um intermediário para isso. És filho de Deus vivo. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus, pregando a caridade com uma espada em cada mão e sacrificando as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. E aí ele assinou um espírito. Deixou quieto. Um espírito. E que cutucada, hein, gente? Essa ele estava presente. Vamos mais uma? Minha volta. Essa foi na casa do professor Denizar e a médium foi a senhorita Schmidt. Foi em 10 de junho, abril, maio, junho, 2 meses depois, quase 60 dias, de 1860, o mesmo ano. Pergunta a verdade, os 15 minutinhos uma vez por mês. Acabo de receber uma carta de Marsella em que me dizem que no seminário dessa cidade estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Que se deve prognosticar desse fato? Será que o clero toma a coisa a peito? Que olha só, dizem que no seminário dessa cidade, no seminário está quem? Os espíritas? Não. Ele quer saber por que esse povo está estudando, os sacerdotes. Resposta: não podes duvidar disso. Ele a toma muito a peito, porque ele prevê as consequências e grandes são as suas apreensões. Principalmente a parte esclarecida do clero estuda o Espiritismo mais do que o supões. Não creais, porém, que seja por simpatia. Ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo. E eu te asseguro que a guerra que ele lhe fará será rude. Não te preocupes com isso. Continua a agir com prudência e circunspecção. Então aqui ele fala novamente dessa guerra, essa guerra moral dos religiosos católicos contra o trabalho da doutrina espírita. Então será que isso aqui não se refere àquilo que ele fala, as perturbações, em que ele fala, os espíritos pedem com insistência para que eu publique a Gênesis antes das perturbações. Então aqui o Espírito de Verdade fala dessa perseguição que irá começar. Isso aqui em 1860, gente. Nós tínhamos aqui, o Livro dos Espíritos já estava publicado. Então vamos ver mais o que ele nos diz. Mantém-te em guarda contra as ciladas que te armarão. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo que possa fornecer armas contra ti. Prossegue em teu caminho sem temor, embora ele esteja semeado de espinhos. Eu te garanto que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco.
Mais uma dica, você não vai ficar muito tempo. Aí, obviamente, até nós iríamos perguntar, né? O que queres dizer por essas palavras, por um pouco? Resposta do Espírito de verdade. Quero dizer que não permanecerás longo tempo entre nós. É a segunda vez que isso é falado a ele. Terás que voltar à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. A lei da natureza. O corpo dele não está muito bem. E ele trabalhou, olha só como é, respeito ao corpo. Então, cuida bem do corpo se tu quiseres passar mais tempo aqui. E ele, o professor Allan Kardec, ele foi relaxado com o corpo? Não. Ele pensou na humanidade antes de pensar nele. O nome disso não é desleixo, o nome disso é sacrifício. Desleixo é você não fazer nada, se alimentar mal, não fazer exercício. Isso é desleixo, isso é suicídio. Não o caso do professor. O que o professor fez foi sacrifício em prol de uma humanidade. Ausentar-te-ás por alguns anos. Ó, tá vendo? Alguns anos é pouca coisa. E quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Olha. Desde cedo. Aí a gente pede, gente, quem é o ícone do espiritismo depois de Kardec? Chico, com quantos anos ele começou a trabalhar? A faculdade mediúnica com 5 anos. Mas ele começou a psicografar com 17 anos. Que vieram os livros, ele muito jovem, gente. Entretanto, há trabalhos que convém que os termines antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for preciso para concluí-los. Então, aí que o homem agilizou mesmo. E se em 1860 já foi avisado que ele não iria passar muito tempo, e ele tinha, 5 anos talvez aqui o espiritismo, essa descoberta, e já recebeu esse aviso. E se o espírito de verdade deu, é porque ele sabia que o professor Denizar tinha estrutura emocional suficiente para entender isso. E aí a observação. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda me restam por fazer, e levantando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deverá dar-se forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. 1860, em 69. 1910, bem no começo. É. O nascimento de Francisco Cândido Xavier foi 2 de abril de 1910. Agora, uma vez mais, a gente bate. Isso é importante para a gente saber realmente a grande figura do professor Denizar Rivail e essa grande figura do médium Francisco Cândido Xavier. Foi bom, gente, conhecer um pouquinho mais aí desse grande missionário que é Denizar Rivail, esse trabalho incessante dele. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que torna um ser humano grande é a sua capacidade de como ele vai conduzir aquele sentimento. Entendeu? Como ele vai conduzir. Se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado, ele em nenhum momento se revoltou, em nenhum momento teve ódio, absolutamente nisso. Mas a tristeza de ver as escolhas que nós estávamos fazendo. E ele sabendo que nós teríamos que sofrer as consequências das nossas escolhas daquele momento. Esse encontro da justiça dos homens com a justiça divina é o amor. Esse encontro é a moralização. Todo mundo que ama verdadeiramente é um ser moralizado. É impossível você ser um ser moralizado e não amar. Como é impossível você amar verdadeiramente e não ser moralizado. Então, se não há moral, não existe amor. Se existe amor, existe moral. Então, um ser moralizado, ele está em comum acordo com as leis que regem o universo. Logo, ele é um instrumento de Deus aqui na Terra. Caso contrário, é um ser que se vende, adoecido,
e que está sempre para atender aos seus caprichos de ordem pessoal. Aborto para nós, verdadeiramente espírita, é algo inconteste. Se existe um espírita aplaudindo o aborto, esse não é espírita. Não é. Ele é um frequentador da instituição espírita, é um obsessor dentro do centro espírita. Porque eu não consigo conceber um espírita apoiando o aborto, seja em que nível for. Porque nós espíritas sabemos que o espírito reencarnante entra na concepção, o acoplamento é feito na concepção. E o quinto mandamento é: não matarás. Cuida bem do corpo se tu quiseres passar mais tempo aqui. E ele, o professor Allan Kardec, ele foi relaxado com o corpo? Não. Ele pensou na humanidade antes de pensar nele. O nome disso não é desleixo, o nome disso é sacrifício. Desleixo é você não fazer nada, se alimentar mal, não fazer exercício. Isso é desleixo, isso é suicídio. Não o caso do professor. O que o professor fez foi sacrifício em prol de uma humanidade. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, pela paciência para com cada um de nós, e por nunca desistirem de nos inspirar e nos instruir para uma melhor compreensão da obra. Muito obrigada, divino amigo, e graça te damos.